Graça e paz. Amém? Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela semana que tivemos, pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós nos reunimos nesta manhã na Tua casa, Senhor, com um desejo no coração de louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, e te agradecer, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, a Deus, pela Tua provisão, pelo Teu sustento, Pai. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, a Deus, pela Tua casa, pela igreja, Senhor, por este lugar que abre as portas nesta manhã, para nós podermos prestar este culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoe, que a Tua palavra, Senhor, possa nos fortalecer, nos edificar, ó Deus, nos dar a direção do Teu Espírito, e que, ó Deus, em tudo nós possamos ser gratos, ó Deus, e glorificar o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 70 do nosso cenário? 70. João, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 37 e 38. E no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 12. João, capítulo 7, versículo 37, nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas de água viva. No capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou.
Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Você pode se sentar? O Evangelho de João, esses 2 capítulos, particularmente, falam de 2 autoproclamações de Jesus, mas para a gente entender o contexto, e essas autoproclamações são: eu sou a água viva, fonte de água viva, e eu sou a luz do mundo. Mas ele estava na festa dos tabernáculos, né? E essa festa dos tabernáculos reunia muita gente. Jesus estava no templo, né? O Evangelho de João, ele foi escrito por uma comunidade particularmente, né, ou na sua maioria judaica, e haviam alguns conflitos, né, algumas divergências na forma de compreender o Evangelho. Então, quando João faz essa narrativa, ele nos fala de Jesus, né, e ele estando na festa do tabernáculo, na festa dos tabernáculos, dentro do templo, ele está ensinando, né, e dentre os seus ensinamentos ele declara: eu sou a fonte de água viva e eu sou a luz do mundo, né? E Jesus já havia, nós encontramos no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus também dizendo: nós somos a luz do mundo, né? Nós somos a fonte de água, nós somos a luz, né? Luz do mundo. E aí a gente percebe que Jesus estava nessa festa, participando dessa festa, dentro do templo, ensinando, né? E a festa já estava se encerrando, né? O texto diz, né, que no final da festa, no último dia da grande festa, ele se levanta e exclama, né, se alguém tem sede, venha a mim. O último dia da festa era marcado por uma procissão. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito da procissão da água e da luz. Já ouviram falar? Não? Mas era uma forma, né? Era uma procissão mesmo. Eles caminhavam, não é? E tinha como ênfase a luz e a água. Então eles carregavam as suas tochas, as suas lamparinas, água também, espargiam água, justamente para enfatizar essa questão de que Deus, né, ele é fonte de luz e fonte de água, né? E aqui o templo, aqueles que eram próximos, aqueles que eram os líderes, né, os sacerdotes, somos sacerdotes, os escribas, os principais da lei, eles eram os detentores, né, desta água e desta luz, né, a partir do templo, a partir dos ensinamentos. E aí Jesus vem, né? Na verdade, essa procissão ela saía do templo, mas havia um apelo muito forte de que a luz, né, que é a palavra, estava no templo, né? Então, se alguém tivesse que procurar a luz, precisaria estar especificamente no templo, assim como a água, né? A água que é fonte de alimento, de pureza, precisava ser buscada no templo. E aí Jesus vem e fala: eu sou aquele que dá a água. Ele se coloca no lugar do templo, né? Jesus diz, né, eu sou a fonte de água viva, eu sou a luz do mundo. Ou seja, vocês não precisam mais do templo, espaço físico, vocês não precisam mais da escritura lida e explicada, vocês precisam de viver isso que vocês aprenderam até agora. Por quê? Nessa época, depois de 80, 100 anos da morte e ressurreição de Jesus, havia um apelo muito forte da igreja ou dos judeus convertidos voltarem às práticas do judaísmo. E uma dessas práticas era que no templo eles encontravam, ou seja, havia uma forma, né, de ensinar e de induzir as pessoas a voltarem a ter o templo como um espaço físico, não somente, mas como espaço místico, espiritual. Ou seja, não haveria salvação fora do templo.
E aí então eu entendo, né, depois que a gente começa a ler a palavra, a gente percebe que tudo que Jesus faz tem um propósito. Ele diz: não, eu estou na festa, nós estamos celebrando essa festa, estamos no templo, mas eu quero dizer para vocês que o tempo do templo passou. Eu sou o templo. E aí Jesus, ele causa, obviamente, né, um grande conflito, principalmente dentre os líderes religiosos, né, que estavam afirmando ou reafirmando, não é, a necessidade de permanecer no templo. E eu volto a falar no espaço físico, né? É como se hoje a gente falasse assim, e infelizmente nós encontramos em alguns lugares essa afirmativa, né, que você precisa estar no espaço físico para ser abençoado. Deus só habita o espaço físico do templo. Não, de fato Deus está aqui, Deus está no templo, nós até cantamos isso. Mas Deus está conosco em todos os lugares, onde nós estivermos, né? E porque isso de uma certa forma afrouxa a nossa responsabilidade, né? Eu preciso ser santo, eu preciso ser correto, eu preciso ser sincero, eu preciso ser amável, compassivo, dentro do templo. Fora do templo, como Deus só está no templo, era isso que eles estavam afirmando e querendo convencer as pessoas. Fora do templo eu não tenho essa necessidade. Então a gente percebe que Jesus ele entra de uma forma muito consistente, né? Querendo ensinar mesmo as pessoas que o tempo do templo já passou, né? A fase, a época, a era do templo, onde as pessoas se reuniam, precisavam ir para a tenda, precisavam se reunir, não é, para ter o perdão dos seus pecados, para serem ensinados, isso já passou. Esse tempo já passou. O tempo que Jesus inaugura é o tempo onde Ele é o templo. Ou seja, se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos cultuar, agradecer, nós precisamos nos aproximar de Jesus. E aí então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E eu fiquei pensando exatamente nessas duas colocações que Jesus faz. Ele diz: eu sou a fonte de água viva, aquele que tem sede vem a mim. Ou seja, a água é algo que é necessário para nós, para o nosso interior, né? Então nós precisamos de água para viver. O nosso corpo, uma boa parte dele, se não me falha a memória, 70% do nosso corpo é composto de água, né? Mais ou menos isso, né? Então nós entendemos que eu preciso de Jesus em mim, no meu interior, no meu coração, na minha mente, na minha vida, primeiro. Mas ele diz que ele é a luz do mundo também. Então, ou seja, se eu tenho 70% de água dentro de mim, eu não tenho luz, né, dentro de mim, luz natural, essa luz que a gente... Se a gente olhar para dentro de nós, a gente não vai encontrar luz, né? Ninguém aqui é descendente de vagalume. Ninguém tem luz. Ou seja, essa luz, ela precisa, eu preciso dessa água para que eu possa, primeiro, me purificar e beber dessa água e não ter mais sede. Mas o importante é a gente entender Jesus dizendo assim: vocês precisam de mim em vocês. Porque até então, aqueles líderes religiosos, a maioria deles, eles tinham uma prática, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Ou seja, eles ensinavam as pessoas a fazer as coisas, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus está dizendo assim: eu não posso dar aquilo que eu não tenho, então eu sou essa fonte que vai inundar o teu interior. E a partir do momento que essa água invade ou inunda o nosso interior, nós passamos a viver, né, aquilo que Jesus tem como propósito para nós e refletir a luz de Jesus para as outras pessoas. A luz está sempre fora de nós. Eu não sei se vocês já viram, e isso me chamou a atenção, em alguns lugares, principalmente nos lugares mais remotos, assim no sertão, em lugares menos favorecidos, as pessoas costumam abrir nas suas casas uns buracos nos telhados, colocam uma garrafa PET, já viu isso? E colocar água, e parece que é uma luz acesa, né? Eu fiquei pensando exatamente nisso, né?
aquela garrafa vazia não tem sentido nenhum, mas ela cheia de água, ela ilumina o ambiente. E é exatamente isso que Jesus quer que a gente seja, onde nós estivermos. Se nós formos uma garrafa vazia, né? Pode até ter rótulo, metodista, batista, presbiteriano, assembleiano, posso ter o rótulo que for, mas se não tiver água dentro de mim, o sol não vai bater e refletir e vai colocar luz ali dentro. Então, quando Jesus diz, eu sou aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, nós precisamos no nosso interior, né, estar à disposição, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida precisa estar à disposição do reino para brilhar para as outras pessoas, né? Então, quando Jesus nos traz esse ensinamento, né, e ele traz, interessante, ele traz no meio de uma festa, e ele estava no templo, e o texto diz que ele estava do lado do gasofilácio, ou seja, as pessoas estavam ali dando as suas ofertas, fazendo os seus sacrifícios, e Jesus, ele estava ensinando naquele lugar e ninguém o prende, porque não tinha chegado a hora dele ainda. Mas a gente percebe, não é? Quando nós começamos a estudar a palavra, começamos a ler, a meditar na palavra, nós percebemos como Jesus, ele tem esse propósito, não é? De nos mostrar que nós precisamos dele, nós precisamos nos encher dele. E quando a gente fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu entendo, não é? Ser cheio do Espírito é ser cheio dessa água viva para que a gente possa brilhar, né? Talvez você nunca tenha feito essa colocação de juntar os dois, né? Mas quando eu li esse texto, interessante como Deus faz as coisas, imediatamente me veio, né, essa imagem, não é, desta garrafa PET cheia de água, e assim, é impressionante, você olha de dentro para fora, parece que é uma luz acesa. E aí a gente percebe que é interessante, né? Algumas lições que nós podemos tirar disso: se não tiver sol, não tem luz. Se não tiver aquele que gera a luz, né? Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu não posso dizer eu sou a luz do mundo, eu posso dizer eu tenho a luz do mundo, né? E para eu dizer que eu tenho a luz do mundo e falar isso é fácil, isso só vai ser verdade se as pessoas olharem para mim e encontrarem a luz de Cristo em mim. E por isso a importância, né? Quando Jesus está nessa procissão, está vendo as pessoas jogar água com as suas lamparinas, Jesus está dizendo, vocês podem dar a volta no mundo, mas se vocês não tiverem a luz que brilha a partir de mim, e se vocês não tiverem esta água que flui dentro de mim, em vocês estão perdendo tempo, vocês estão voltando às velhas coisas. Então que nessa manhã nós possamos ser essa luz que brilha, essa luz que ilumina o caminho, né? Eu lembro do Salmo 119, versículo 105, ilumina o caminho, lâmpada para os pés, luz para o caminho, né? E que Jesus possa ser exatamente isso para nós, que nós possamos buscar isso. Senhor, nos enche, né, da tua água, né, da tua presença, para que eu possa, através da luz que o Senhor emana, a luz que o sol da justiça produz, que essa luz possa em nós e através de nós, não é, iluminar, não é, clarear, esclarecer, não é, o caminho, não é, e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém, queridos? Quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Logo em seguida nós vamos ter o nosso momento de escola dominical. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este sol que brilha, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Nos ajude mesmo, Senhor, a termos a liberdade de escolher, Deus, e o compromisso de viver aquilo que temos escolhido, que é estar na tua presença, fazer a tua vontade, cumprir a tua palavra, Senhor. Seguir, ó Deus, as tuas ordens, os teus mandamentos. Pai querido, que a luz de Cristo possa continuar brilhando em nós e através de nós, ó Deus. E que nós possamos buscar sempre estarmos cheios do teu Espírito Santo, Pai, para podermos, ó Deus, fazer aquilo que está no teu coração. E que aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão, ó Deus, perdidos, possam, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, refletida em nós, encontrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e sempre. Amém. Você pode se assentar?